Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria, que prazer de nós separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus através, da lição da escola sabatina. Que todos tenham realmente a paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa inundar seus corações nesse momento, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria. E que todos tenham um dia feliz. Vamos à lição? E hoje, domingo 14 de setembro de 2025, a lição 12 de hoje, ela tem como título A Tenda do Encontro. E a lição de hoje está baseada no livro de Êxodo, capítulo 33, dos versículos 7 até 11, onde aqui nós vemos que Deus mostra o seu desejo, a sua vontade de morar no meio do povo de Israel, um povo pecador. Ele ordena que Moisés construísse um lugar onde que sua presença pudesse estar assim constante, pudesse realmente ter um contato com o seu povo. E ele fixe uma morada, né? E que esse lugar funcionasse assim como um centro de adoração, de comunicação e de orientação. E Moisés, através das ordens de Deus, ele constrói uma tenda de encontros, né? Que ela fica assim fora do acampamento dos israelitas, e ali era um símbolo realmente da promessa de Deus sendo cumprida. E Deus pede para que Moisés armasse esta tenda para se comunicar realmente com Moisés, dar orientação, ele passasse assim as ordenanças, que ele pudesse revelar a sua vontade, seu querer, e ali acima de tudo fortalecer as amizades, né? E o Senhor Deus, ele falava assim com Moisés, assim, face a face, como quem fala com um amigo, assim, muito íntimo, né? Que diz lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 11. E quando nós estudamos, né, a vida de Moisés, um homem reto, íntegro, né? Nós vemos que ele cresceu em conhecimento, assim, aos poucos, né? E não apenas do poder de Deus, né, da sabedoria divina, mas também aprendeu muito mais sobre o amor e o caráter de Deus. E antes de chegar ali ao Monte Sinai, Moisés já tinha sido assim, usado muitas vezes assim, poderosamente por Deus. Moisés foi um instrumento realmente de Deus para liderar aquele povo de Israel que estava no Egito, quando saiu do Egito também até a Terra Prometida. E mesmo quando ele estava se sendo preparado para esse papel importante de liderança, Deus sempre estava com ele. E ali na terra de Midian, quando ele cuidava e apacentava ovelhas do seu sogro Jetro, Deus o inspirou a escrever 2 livros. Um foi o livro de Jó e o outro foi o livro de Gênesis. Então, num evento assim, impressionante ali sobre a sarça ardente, né? Porque ele estava cuidando ali, apacentando o gado do seu sogro Jetro, e uma sarça ardente assim, começou a pegar fogo e não apagava. E ele foi chamado ali para conduzir o povo de Israel para fora do Egito. E Moisés viu os deuses egípcios sim, serem massacrados e derrotados pelo poder de Deus, e o exército egípcio ser afogado no Mar Vermelho, quando milagrosamente Deus dividiu o Mar Vermelho. Nós temos muito que aprender, né, realmente com esse líder exemplar chamado Moisés, porque a história de vida dele sim nos revela uma perseverança, uma fé em Deus, que pode fazer quando assim, nós permitimos sim, que ele também mude e transforme a nossa vida, e da mesma forma que ele fez na vida de Moisés. E que nós possamos refletir assim, em alguns momentos especiais, né?
da própria vida do Moisés caminhando com Deus, como nós também poderemos caminhar com Deus, quando nós podemos reconhecer que Ele está trabalhando, assim, Ele está modificando poderosamente a nossa vida, né? E o povo de Israel, quando estava assim de luto, pela repreensão de Moisés, que ele havia repreendido poderosamente aqueles israelitas sobre a idolatria, onde ali morreram ali 3.000 pessoas rebeldes, né, que não quiseram se arrepender, e o povo agora estava se recuperando ali no Monte Sinai, né, depois de tudo isso que aconteceu. E ao tomarem conhecimento através de Moisés que o Senhor Deus não subiria com eles, não os acompanharia mais, porque Deus havia decidido por causa da idolatria deles, devido à dureza do coração do povo de Israel, os filhos de Israel arrependidos se puseram a chorar, né, e tiraram todas essas joias de ouro que possuíam, enfeites, e a partir daí em diante eles não usavam mais joias, e pois era um símbolo de idolatria, que eles haviam cometido uma rejeição a Deus. E assim, antes da construção do tabernáculo terreno, era costume de Moisés armar uma tenda fora do arraial, conhecida como a tenda do encontro ou a tenda da congregação, que diz lá em Êxodo 33:7. Um ponto onde Moisés falava com Deus diariamente. Ali era o refúgio do povo de Israel, lugar de oração pessoal, onde Moisés recebia forças, conforto, orientação por parte de Deus e passava pelo povo de Israel. E a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer pessoa assim amiga, né? Como diz lá em Êxodo 33:11. E a palavra hebraica para tenda de encontro é Ohel, quer dizer, onde cada letra dessa palavra Ohel significa, por exemplo, O, força, Rei, revelar, El representa conduzir, ou seja, Deus dá força para que Moisés conduzisse e que ele, Deus, nos revela a verdade. E quando Moisés estava nessa tenda do encontro, todas as pessoas que de fora, quando viam assim, eles enxergavam uma coluna de uma nuvem assim, e todas as pessoas se levantavam e adoravam o Senhor onde eles estivessem. E quanto para Moisés, a satisfação da ida até essa tenda de congregação representava o seu momento assim a sós, momento de felicidade ao lado de Deus. Ao mesmo tempo era também uma espécie de convocação ao povo para adoração coletiva, pois quando Moisés entrava na tenda do encontro, né, ou a tenda de congregação, os filhos de Israel viam a chegada, a presença de Deus por essa coluna de nuvem, que ela entrava assim pela porta da tenda, e eles adoravam o Senhor, que está lá em Êxodo 33:10. Moisés, porém, desfrutava de uma comunhão pessoal com Deus. Sua amizade e intimidade com o Senhor nessa terra era incrível e tornou-se para ele, Moisés, um deleite, um prazer, e isso cada vez mais só aumentava o seu desejo de conhecer a Deus e mais. E o maior líder do povo de Israel foi aquele que entendeu que a comunhão com o Senhor é o maior tesouro que o cristão pode ter e que esse tesouro é inesgotável. Só a comunhão diária tem o poder de gerar no homem o desejo crescente pelo conhecimento de Deus cada vez mais e pelas coisas lá do alto que Paulo fala lá em Colossenses 3:2, que Deus diz a Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, está lá em Êxodo 33:14. Foi a resposta do Senhor ao pedido de Moisés, sendo o único homem a falar com Deus assim face a face, que está lá em Êxodo 33:11. Assim a presença do próprio Deus motivava a Moisés cada vez mais se aproximar de Deus e ter mais esperança e fé. Porém, jamais nós devemos confundir o lugar especial
separado, chamado de tenda do encontro, ou tenda de congregação, de que era armada fora do acampamento ali dos israelitas, num terreno assim à parte, que Moisés construiu com ordem de Deus, com o projeto do próprio Senhor, com uma mediação igual do céu, que foi o tabernáculo que ele construiu no meio, né, que ele é diferente da tenda, que ele construiu bem depois e ficava assim no centro do acampamento, que era o tabernáculo onde fazia os sacrifícios. E esses encontros de Moisés, nessa tenda separada, fora do acampamento com Deus, resultaram em uma amizade bastante próxima, que a Bíblia diz, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem falava com seu amigo. E amigo é um ser assim especial, com quem podemos falar abertamente de nossas intimidades, sobre quase tudo, sabendo que esse jamais revelará o teor das conversas. A Bíblia, em Êxodo 19 e 34, no seu capítulo 19 e capítulo 34, mostra a história fantástica de Moisés, nos mostrando como Deus transforma a vida de uma pessoa e como o Senhor construiu uma amizade perfeita nesse relacionamento com o líder do povo de Israel. Ele acabou assim absorvendo muito conhecimento, e conhecimento também da orientação divina, de saber obedecer, cresceu realmente em conhecimento e conheceu o caráter, a misericórdia e o amor de Deus. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, que está lá em João 14,6. É aqui Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus. E quando você aceita verdadeiramente isto de Deus, você ganhará um presente que chama salvação. E com isso, na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus, levará você, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais, no céu, onde lá nós teremos uma grande festa, que é a bodas do Cordeiro, que é o casamento, que é a união do noivo Jesus com sua noiva, a igreja, numa grande festa. E você terá uma oportunidade, meu amigo, minha amiga, de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga, com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.